Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Mentaliza aí Podcast e hoje os convidados são muito especiais. É o pessoal da Seletive, a Thalita, a fundadora da Seletive, e o Robson, que é analista de RH na Seletive. Thalita, se apresente para nós. Então, Laura, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né, do Mentaliza, dizer que estou muito feliz e animada por estar aqui hoje. E eu sou a Thalita, sou psicóloga, sou pós-graduada em gestão de pessoas, em RH 4.0 e psicologia organizacional. E sou proprietária da Seletive. E você, Robson? Sou o Robson, tô na Seletiva agora há algum tempo já, com a Thalita. Depois de sair da Laura, né? Sim. Tenho uma bagagem bem grande, aproximadamente 16 anos com RH. Então, já trabalhei em diversos estados, diversas empresas e hoje aceitei esse desafio com a Thalita, tanto da Seletiva, tá aqui primeira vez no podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço vocês. A primeira vez que a Thalita tá aparecendo, É verdade. eu consegui convencer ela de estar aqui. Eu queria começar falando sobre o organizacional mesmo. Conta um pouquinho como que foi a história de vocês até a psicologia e depois para o organizacional. É uma história bem longa, né? Tudo começou bem lá atrás, né? Eu formei para psicologia, só que eu não estava muito feliz, né? Não tinha me encontrado. Então eu fiz um curso de comissária de bordo, né? E durante esse tempo, né, que eu fiz esse curso, na verdade, apesar de ser o esporte mais seguro que existe, eu comecei a ter medo de avião, né? Então eu voltei para trás. Eu falei assim, não, não é isso que eu quero. E na época eu namorava e o meu namorado me chamou para trabalhar na empresa dele. E eu fiquei pensando, será que vai dar certo, né? É tão complicado, né? Não, tava início de Sim. namoro. Eu falei assim, mas vamos lá, né? Vai ser uma grande oportunidade para mim. Eu ainda não tô me encontrando. E eu fui para lá. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu entrei já no setor administrativo, onde eu fui para cada setor. Eu até brincava lá dentro que eu era o Severino quebra-galho, porque eu fazia de tudo lá. E nesse meio tempo, eu ainda continuava infeliz, né? Eu falava assim, gente, tá me faltando alguma coisa. E foi nesse tempo que eu decidi fazer terapia. E assim, quando a gente que faz psicologia, né, Laura, a gente sabe que a gente tem que fazer terapia durante todo o curso, né? Então eu sempre fiz. Mas eu fiz na área de TCC, né? Nunca tinha feito na abordagem da psicanálise. E eu escolhi a psicanálise, né? Fiz, inclusive era um professor meu, que eu gostava muito dele. E eu comecei a fazer as sessões de psicanálise com ele. E nesse meio tempo, como a psicanálise, é um autoconhecimento, né? Você tá lá, se escutando, todo momento se ouvindo, né? E eu descobri nas sessões que tudo estava vindo ao meu favor, só que eu não enxergava. Então, por exemplo, eu já estava trabalhando em diversos setores, né? Então já era um ponto bom para mim esse conhecimento, né? Passei um pouco do RH, conheci todo o perfil da empresa, então eu já sabia o que funcionava, o que não funcionava. E então ele chegou com 6 meses de psicanálise, ele falou assim, Thalita, você já pensou em montar a sua própria empresa de RH? Porque eu queria muito o meu próprio negócio, né? Então, assim, eu cheguei a pensar em franquias, em feiras lá em São Paulo, de franquias. Tava próximo até de abrir. Mas aí ele falou isso pra mim. Eu falei assim, nossa, realmente, eu tô com todas as oportunidades aqui, eu vou abrir uma empresa. Mas aí como que eu vou abrir, né? Então eu comecei a ver, a buscar por um sócio, né? E eu costumo falar, a gente tem que buscar um sócio que agregue, né? E na época eu era uma pessoa muito tímida. Até hoje eu sou um pouquinho, né, Laura? Não gosto de aparecer. Exatamente. Então, assim, eu era um pouco tímida.
Então eu falava assim, gente, se eu sou tímida, eu tenho que trazer alguém comunicativo, né? Porque vai lidar com o cliente, vai falar e tal. E eu pensei num amigo meu que fez psicologia comigo. Inclusive, ele fez o curso de comissário de bordo comigo, que tudo é aquele amigo que você chama, ele vem. Mas assim, é uma excelente pessoa, a gente dá muito certo. Eu conheci, cheguei a conhecer. Exatamente. E então, assim, ele veio para somar, porque ele já tinha uma certa experiência Sim. com RH, que eu não tinha tanta, né? Eu tinha um superficial. E então ele veio para agregar na comunicação dele também, que eu não tinha. Então, o que que aconteceu? Eu chamei, nós começamos a ir pro Senai, ver cursos, ir na Uhum. UFO, né? Fazer uma pesquisa de campo. E o meu marido, hoje ele é meu marido, na época ele era meu namorado, ele falou assim: tem uma salinha aqui que você pode usar para entrevistar, né? O que que você acha de começar com a minha empresa? Eu falei assim: não, tá ótimo, né? Já um pontapé. Eu tenho conhecimento lá de todos os setores que eu passei. Ele tá, né, trazendo essa oportunidade para mim e essa confiança. Ele até fala: você é muito observadora, né? Você é Sim. boa de recrutar. Então ele confiou em mim, né? Uhum. E desde então eu comecei a atender junto com o meu sócio lá. Passado um mês, nós conseguimos uma entrevista, não, ó, mania de falar entrevista, né? Nós conseguimos entrar numa multinacional para apresentar os nossos serviços, né? Uhum. Então, eu lembro que eu e Thiago, nós chegamos lá muito nervosos, 7 horas da manhã nessa multinacional, e nós saímos de lá meio-dia com o nosso primeiro contrato fechado. E assim, era em 2015 e era a pior época para você abrir um negócio, porque era a época da crise, né? Uhum. Então a gente falou, vamos com tudo, né? E Uhum. nós fomos e começamos a atender essa empresa, né? Ficou 4 anos com a gente. Hoje a gente não atende mais, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Uhum. E foi muito bom atender essa empresa. E daí foram surgindo as outras. E aí foi surgindo a Seletive também. E hoje a gente está já com 9 anos de empresa. O meu antigo sócio não é mais meu sócio, que eu posso contar isso também, né? Depois. E é isso, estou muito feliz e a empresa segue. Que bom, coisa boa. E você? Bom, comecei com 20 anos, 19 para 20 anos, convidado para trabalhar num departamento pessoal de um RH. Comecei no departamento pessoal e com 20 anos eu fiz a parte de preposto, na época era a Coca-Cola, a empresa que eu trabalhava, fazia terceirização de mão de obra. E eu peguei esse desafio, peguei como se diz, o bonde andando, aí atendi a Coca-Cola, Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas. E fui aprendendo, fazia parte de atração de candidatos. Uhum. Então eu fazia parte de atração, aí o pessoal do RH da Coca-Cola que fazia as entrevistas. E eu comecei a participar das entrevistas, comecei a pegar gosto naquilo. E muito cedo eu já descobri Uhum. que era aquilo que eu queria. E dali comecei. Da Coca-Cola foi para outras multinacionais, as empresas que eu trabalhava, fazia terceirização de mão de obra e administração de mão de obra. Então eu Uhum. ficava dentro das empresas. Fazia parte de atração, cidade pequena, cidade grande, rural, industrial. E foi desenvolvendo esse amor. Fui viajando, conheci do Pará para baixo, trabalhando com RH, conheci todos os estados do Brasil, menos o Rio de Janeiro. Sempre trabalhando com RH. Uhum. E aceitei o desafio da Thalita algum tempo atrás. Sim. Estamos juntos. Estou Verdade. aqui feliz. Sim. Você até comentou, né, você tinha entrado no meu lugar, eu trabalhei na Seletive, foi uma experiência Verdade. enorme. Eu entrei lá Sinto estagiária. muita falta. Eu também. Eu entrei lá estagiária, me deu a oportunidade de ser estagiária, aprendi muito como estagiária, e Ficou depois pouco tempo como estagiária, né? fiquei eu acho Pouco que tempo. 7, 8 meses. Foi. E a Thalita me chamou para ser analista, eu fiquei lá quase um ano também. Exatamente. Como analista, aprendi demais. Eu falo pra ela, eu entrei ingênua, sem conhecimento nenhum, e saí de lá com todo conhecimento, que a Você Thalita lembra da deu um nossa primeira depoimento. entrevista? Eu, A Laura eu, toda eu tímida. fico tímida quando eu não conheço a pessoa. Não parece que É eu sou tímida, mas verdade. eu fico tímida quando eu não conheço a pessoa.
E a Thalita me deu essa oportunidade. Ela é uma pessoa que sempre dá oportunidade para as pessoas aprenderem, conhecerem. E foi muito importante. Eu falo pouco tempo porque, assim, geralmente, estagiário demora, né, pra efetivar. A gente quase... a gente tem que enxergar esse potencial, né? E a Laura, ela, desde o começo, ela se mostrou, assim, um tratorzinho. Eu falo assim, você tá... Despontou. veio da geração errada. Ela fala. Eu falo sempre, porque, nossa, a Laura foi ela não parou. O desenvolvimento dela foi só indo além, além, além. Foi muito bom. E você fala que foi por causa das edições do Canva que você tinha visto. Verdade, verdade. O que aconteceu também? A Laura, ela adora, né, essas coisas de montagem, publicidade, De rede figurinhas, social. de redes sociais, né, de logomarca. A Laura começou a fazer umas coisas lá, tal, e o Instagram, de uma certa forma, estava um pouco parado também, né? Apesar de que a gente tem a agência lá de publicidade separado, ela estava focada em outras coisas, então Em outras áreas. em outras áreas, e o Instagram estava um pouco parado. E a Laura começou a fazer esse desenvolvimento lá, gostei muito das postagens dela, e ela foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e só crescendo, até que ela foi contratada Foi. na área de E eu saí, RH. não foi, a Thalita sabe disso, sair de lá não foi por motivos da seletiva em si, né? É verdade. Foi por causa do meu TCC, que eu e a Luana tava penando, a gente foi entregar agora. E eu precisava focar nisso, que eu sou uma pessoa que eu preciso dedicar o máximo para aquilo, e se eu não tivesse conseguindo fazer isso, meu pai e meus pais falaram, na hora, você precisa formar. Eu até tentei puxar, né, Laura? Pensa com carinho. Chegou a trabalhar junto, né? Foi, aí eu fui passar tudo pro Robson. É verdade. Trabalhamos um dia e meio junto. Um dia e meio. Foi bem porque a Laura, ela teve, né, os 30 dias, né, que eu pedi pra ela, porque ela já teria saído mais, porque ela realmente precisava desse tempo, né? Então eu pedi pra ela ficou comigo um tempo ainda, né, depois dela ter pedido a demissão. E ela acabou encontrando com o Robson, né, pra fazer todo o treinamento dela. Foi Na hora de triste. sair. E a Laura, eu lembro muito, assim, eu me vi muito nela, porque quando eu comecei a trabalhar, que eu falei que eu ia em diversos setores, a Laura também, eu fui colocando ela nos setores lá, então de repente ela tava mexendo no comercial, ela tava no financeiro, ela tava no RH e supervisionando estagiário e tudo. Ela, assim, ela virou meu braço direito, esquerdo, tudo. Até hoje Exatamente. E ela se tornou uma nossa. E eu lembro que uma funcionária até falou pra gente que a gente parecia irmãs. Verdade. De alma, alguma coisa do tipo. Verdade. Muito engraçado. Bom que vocês estão aqui também. Conta um pouquinho como que surgiu. Você falou um pouquinho como surgiu a Seletive, né? Uhum. Mas como que foi desde essa primeira salinha lá com o Renato até hoje, assim? Como é que foi desenvolvendo? Como é que foi crescendo depois desse primeiro contrato com a multinacional? Como que foi construir a primeira sala de vocês? Nós ficamos nesse meio tempo, né, fazendo as entrevistas todas na salinha lá que ele tinha cedido pra gente. E isso foi em fevereiro, março nós fechamos o contrato. Em junho a gente já estava com a nossa estrutura, porque nós começamos em maio, né, junho. Não, aliás, nós começamos em junho, né, começar a fazer a nossa estrutura. Mais ou menos no final do ano a gente já tinha a nossa primeira salinha. E a gente foi indo, foi passando o tempo, a gente achou que estava pequena, né? Porque, por exemplo, tinha essa multinacional que a gente fazia os processos seletivos, às vezes ela mandava assim 100 vagas de uma vez. Então a nossa estrutura era um pouco pequena para alocar todo esse pessoal. Porque naquela época não tinha um online igual hoje, né? Hoje tudo mudou, né? Hoje a gente consegue fazer online e isso tá muito normalizado. Mas naquela época não, era tudo muito pessoalmente. Era volta no quarteirão. Exatamente, Só tomando né? currículo na mão. Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Entregando lá os currículos também, lá na portaria. Então, assim, a gente viu que
que tava dando certo e falou assim, vamos abrir uma outra salinha, né? Então, assim, eu brinco que não foi rápido, mas foi, né? Eu tô contando aqui, parece que é rápido, né? Mas, assim, eu acho que demorou uns 2 anos, para 2 a 3, para montar a segunda salinha, né? Uhum. E a gente foi se desenvolvendo, né? Nos apresentando para cliente. E o que que acontece? Isso foi em 2015, lá para 2017, 18, o meu sócio, né, ex-sócio, aliás, ele é de Araguari e ele tinha outros negócios lá. Uhum. E ele não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Então a gente sentou, né, conversou e a gente decidiu, né, com um bom acordo, finalizar a parceria. Aí que tá. Eu não tinha o tino de comunicação, né? Apesar que, Uhum. lembra que eu falei que eu precisava de alguém, né? Que tinha Sim. essa boa comunicação para se apresentar para os clientes e tal. Eu falei assim, meu Deus, agora eu tô sozinha. Ou vai, não tem outra escolha para mim. E eu lembro que nessa época, eu não visitava muitos clientes com o meu antigo sócio, né? A maioria era para eles, eu cuidava de outras partes, né? Financeiro, que eu amo, e gerenciar tudo. Então, quando ele chegou para mim e falou isso, eu falei assim, e agora? Né? Eu não quero, porque é o meu sonho tá aqui, ter meu próprio negócio, é o que eu sempre quis, eu não vou desistir agora. E a empresa tava indo bem, e eu falei assim, eu vou com tudo. Então, eu tive o meu primeiro cliente, que eu tive que visitar, né, o Uhum. diretor, e era meu primeiro contato com o diretor. E eu lembro que eu me tremia para conversar com ele, né? E só que eu saí de lá, eu falei assim, nossa, não é tão assim, né? E eu costumo falar assim, quando a gente sabe, tá segura do que a gente faz, a Uhum. gente não tem medo. Só que naquele momento, eu ainda não tinha por quê? Porque eu não fazia o comercial, né? Então era uma coisa que eu não tinha muito contato. Mas aí fui começando a fazer Foi o desenvolvendo. comercial, fui me desenvolvendo. E hoje, assim, eu atendo cliente, assim, Eu falava, normalmente. Thalita, socorro, o que que eu faço? Nossa, a Laura me ajudou muito em relação a clientes também. Porque apesar que a gente tinha os vendedores, né? Mas teve uma época que era muitos de uma vez, né? Então vinha Muita pra coisa. Laura, vinha pra mim, vinha pros vendedores. Então eu ajudava a Laura como se Eu não sabia, eu posicionava, aprendi tudo né? isso com a Thalita. Até manda mensagem, eu não sabia Até a parte de nada. mandar mensagem pro cliente. Até pra mandar É mensagem, eu nunca tinha falado verdade. com cliente nenhum. Não, e a Laura se desenvolveu Eu falava, chegou de Thalita, uma socorro, forma o que 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 saiu eu de outra. faço? Calma, Laura. Assim, a gente tem empatia porque uma vez que a gente passa por isso, né? A gente sabe também o que, que o outro tá sentindo, então a gente consegue conduzir de uma Sim. melhor forma. E é o que eu procurei fazer o tempo inteiro com a Laura nesse Ah, tempo que acho que você ela faz ficou. com todos lá, né? É verdade, eu tento. Né, Robson? Sim, com certeza. Com certeza. A Thalita ajuda bastante no desenvolvimento e ela tem esse tino de desenvolver pessoas, Sim. né? Ela Ela é faz uma compreensiva, né? compreensiva e é uma coisa fluida, porque é fácil para ela, é natural para ela, Sim. ajudar as pessoas a desenvolver. E até alguma coisa que você talvez não tenha facilidade ou que você acha que tem facilidade, você começa a ter mais segurança quando você está com a Thalita. Isso é gostoso. Obrigada. Conta um pouco então como que é o trabalho do lado da Seletivo, o que que vocês fazem, como que é o dia a dia. Então, o nosso dia a dia, corrido, graças a Deus. Muito. Fazemos a parte de atração de talentos, né, de candidatos, tentar entender os perfis do candidato, alinhamento, o que o cliente precisa, o tipo de pessoa que o Uhum. cliente precisa, o tipo de profissional que ele precisa, e tentar trazer a pessoa mais próxima, moldada, que talvez já tenha sido moldada já em outras empresas, para se encaixar naquela vaga que o cliente precisa, Uhum. certo? Só que hoje está sendo um desafio muito grande, não falo da parte do cliente, mas da parte dos candidatos. Tá É, quase, mais ou menos tem um igual, né, com cliente, porque quando não é cliente é com um candidato e vice-versa, sim, né? sim. É,
E é dos dois lados. Agora, o que a Thalita falou, dos dois lados. A gente tem um pouquinho o cliente que às vezes exige um perfil que não, vamos dizer que não existe. E às vezes o candidato querendo. E é um processo para explicar também, né? Sim, sim. Que E o não existe. candidato querendo uma empresa que se molde a ele. O Robson até ri de mim, porque eu falo assim, eu uso uma expressão que é um vendedor de cachorro-quente com pós-graduação. Então, assim, Exato. não existe, né? Às vezes o cliente cria um perfil que a gente não vai encontrar, né? E o Robson tem passado muito por isso agora, né? E ter esse tato, né, para falar com o cliente, tá sendo um desafio, né? Sim, bem grande. Tanto com o cliente quanto com o candidato também, que é igual o Atlético falou. O cliente quer um vendedor de cachorro-quente com pós-graduação e o candidato quer uma empresa que se adapte Eu brinco que os candidatos querem que busque ele de limousine, salário de Sim, 20 mil reais para trabalhar 3 horas por dia. E olha que nós já oferecemos, né? Pega um Uber lá, já Aham. falei, eu pago aqui. A Thalita já pagou o Uber? caramba! Manda um Uber pra lá agora. E a exigência está muito grande dos dois lados. Sim. A exigência está muito grande dos dois lados. É, temos problema também, de vez em quando, dos dois lados. Candidatos que não comparecem, clientes que entrevistam e não dão retorno. Exatamente. E a gente vai vivendo esse desafio. Vai vivendo É, esse desafio. O pessoal hoje em dia, igual a Thalita falou agora há pouco, que há 9 anos atrás não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de fazer as entrevistas online. E por ter essa facilidade grande, o pessoal, às vezes, eles não querem comparecer para fazer uma entrevista. Sim. Eles querem fazer a entrevista online, eles querem fazer em casa, e a pessoa não se prepara nem para uma entrevista online, às vezes. E esse é um diferencial da Seletiva também, né? Tudo que tem não é só online, oferece tudo presencial também. Se o Sim, cliente quiser, tem os testes psicológicos, tem outros testes também. Tudo exatamente. presencial, se quiser, no papel, tudo tem, né? O que que acontece? Nós temos vários tipos de clientes, né? Tem o cliente que tem cultura da terceirização e tem o cliente que não tem a cultura, né? Uhum. Esse cliente que não tem cultura, ele não valoriza o RH, o recrutamento e seleção, né? Ele não acredita em testes psicológicos, né? Ele Uhum. não acredita que a seleção é conduzida por um psicólogo, ela faz total diferença, ou uma pessoa especializada no RH que seja. E ele não acredita no processo, e esse cliente, o que que ele vai fazer? Quando a gente vai abrir um processo para uma empresa que não tem cultura, Uhum. é muito mais difícil do que fazer uma com cultura. Por quê? A gente tem prazos, né, de processos. Sim. Então, até pra gente reter o candidato. Hoje tá chovendo de vagas. Então, assim, até online. Então, no mesmo momento que eu terminei uma entrevista aqui, ele já pula pra outra. Ele não precisa se deslocar. Então, o que que acontece? Esse perfil aqui, ele vai ser escolhido. A gente vai ligar lá pra empresa, falar que tem um perfil, e a empresa e a pessoa vai falar assim: ah, essa aqui não tem cultura. Ah, não, meu gestor tá viajando, ou não, a gente não pode, daqui 7 dias. Então, assim, é um Nesse tempo ele já achou desafio. outra vaga que às vezes é melhor. Exatamente, exatamente. Então, assim, é um cliente que não tem cultura e não entende, né, de verdade, de fato, o quão importante é a gente fazer esse processo seletivo. Clientes que têm essa cultura, ele entende o processo. Por isso que vira e mexe, a gente, funcionários nossos que dizem, nossa, Thalita, mas por que umas empresas são tão rápidas e outras não? Por que umas deslancham, né, faz o processo Uhum. acontecer e outras não? Questão cultural, né? Então, assim, um cliente que tem cultura, ele valoriza os testes, ele valoriza o psicólogo, quem está Uhum. O fazendo, ele parecer que valoriza uma foi entrevista, o elaborado. parecer que foi elaborado. E ele também valoriza o prazo, porque ele sabe que não é fácil encontrar aquele perfil. sim, Ele entende, ele sente. Sim. Então, hoje o nosso desafio é esse: trabalhar com empresas, né? Cultura e que não tem cultura. E a gente traz isso para o candidato também, porque candidato também não tem cultura e tem cultura. Então, o que que a gente tenta conciliar lá? Eu sempre Uhum. falo, e tô muito falando pro Robson agora ultimamente. A gente tem que analisar muitas vagas que entram, né? Uhum. E eu aprendi isso, foi durante esse tempo que esses anos, né, que eu tô Uhum. lá dentro.
Não foi de uma hora para outra, foi vivenciando. E eu sei que eu não vou conseguir fechar uma vaga, né? O cliente sem cultura, ele não conseguiu fechar lá dentro e ele acha que a gente vai fechar. Mas a gente não faz milagre, não E é você porque é sempre uma fala a agência. verdade, né? Olha, eu acredito que seja Exatamente. muito difícil, que a gente não vai encontrar. Exatamente. Eu falo, não vou achar sua vaga. A gente pode trabalhar com pretensão salarial, porque se eu tiver o valor do salário, eu vou e já falo pra ele, olha, o mercado tá pedindo isso. Se eu não tenho, eu vou analisar primeiro pra depois falar pra ele e vou ser sincera. E eu sempre falava, né, Laura, a gente Sim, tem que trabalhar com a verdade. Eu sim. sempre falei isso lá pra todo mundo. Então, o que que acontece? Nessa questão aí de perfil, quem não tem cultura, eu não vou pegar a vaga. Não vou pegar, porque o que que acontece? Ela vai tirar energia, né? Então, a Vai ficar pessoa que está séculos trabalhando fazendo. fica séculos, né? A gente perde nosso tempo deixando de fazer para uma outra empresa, né? Que dá o retorno. Porque, assim, eu falei essa semana, né, Robson, na reunião que a Sim. gente fez, que a gente tem que nos valorizar também, Nosso né? tempo, Nosso tempo, nossa né? energia, que às vezes é gasta procurando um perfil que não vai ser encontrado. Exatamente, Sim. tá lá enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo. Então, eu acho que não é o melhor caminho, né? Tem que estar E é conduzindo de outra interessante, você forma. sempre falou na ligação que eles ligam para fazer orçamento, você já fala, olha, esse salário não vai conseguir, a gente não vai conseguir achar esse perfil para você. Você quer trabalhar de outra forma? Você tenta Exatamente. explicar também, né? Antes de. Você tenta falar, olha, É, é assim que funciona. Geralmente a gente é por causa disso, disso e disso. Não é é, simplesmente, não, a gente é assim e pronto. eu tento, por trás. Porque o que que acontece? O cliente sem cultura, cliente não, vamos dizer empresa, né? A gente tem uma taxa de cancelamento, né, Laura Uhum. e Robson? Eu tô falando, Laura, eu tô achando que ela já A gente tem uma taxa de cancelamento, é porque a Laura viveu muito isso, né? Que onde os clientes não querem pagar, né? Mas espera aí, a gente tem todo um trabalho. E assim, tem contrato, o cliente sabe, mas como ele não tem cultura, vai chegar no final e não quer pagar esse cancelamento. Uhum. Então, eu tento, assim, expressar o máximo do que a Seletive faz, de como ela trabalha. Mas mesmo assim, ainda tem alguns problemas. E eu tento muito colocar pessoas, clientes que têm cultura. Porque, além de tudo, é mais fácil. Aí você fala assim, ah, mas Thalita, você não consegue desmistificar isso com o cliente? Algumas eu consigo. Por exemplo, empresas familiares. Geralmente elas não têm cultura. Por quê? Porque lá dentro ela contrata primo, irmão, periquito, papagaio, vai tudo, né? Uhum. Então, o que que acontece? Eu geralmente, algumas empresas, eu consigo falar, olha, um dos motivos aqui que você pode ter a Seletive é separar um pouco, você consiga separar isso na sua empresa, né? Então, por exemplo, se alguém chega lá, eu tô te entregando meu currículo, eu tô precisando dessa vaga. Não, a Seletive agora é que contrata. Então, você consegue tirar isso aos pouquinhos, né? Mas Uhum. não é fácil, não é Não, fácil. É um dia, cada dia após dia, né? sim. Dia após dia. E em relação a candidatos, que o perfil mudou bastante, né? De candidatos. Na época, aqui, Muito. há 9 anos atrás, e hoje em dia, É, mudou bastante. muito, né? Na sua época também você já tinha falado, né? Que era muito mais. O pessoal, Época lá atrás, lá né? atrás, Era quando eu muito. Quando você comecei, viajava. quando eu Tinha viajava, muita era gente, um né? perfil totalmente diferente de candidato. Tem pessoas ainda que têm essas características do candidato antigo, mas muita coisa não é que se perdeu, se transformou. Transformou, Isso. é. Se transformou. É, principalmente questão de compromisso. A pessoa marcar a entrevista e comparecer na entrevista. Hoje a gente tem taxa de desistência Sim, de pessoas nas muito grande, entrevistas. né? Muito grande. Antigamente Falta, não. né? Falta, E não exatamente. avisa, não tem o compromisso de Não. avisar. E não pensa que tá A sendo Laura ficava tão manchado, né? nervosa. Não pensa que. É porque acredita que. Acho que assim, só desmarcou, mas na verdade, no fundo, a pessoa tá acabando. Acaba que a imagem dela fica um pouco manchada, né? Querendo ou não, você não teve o compromisso uma ou duas vezes, a gente, né? Uhum. A pessoa não pensa na Principalmente visão da falar nas empresa com redes, né? ela. É. Mas agora imagine esse Falar. pessoal hoje que falta se fosse antigamente. Antigamente o pessoal chegava uma hora antes para fazer a entrevista. A Exatamente. Eu entrevista sou pessoa estava dessas. marcada 8 horas da manhã, a pessoa chegava uma hora antes
E antigamente as entrevistas não era agendado igual hoje em dia, ó, uma entrevista às 3h30, depois eu tenho outra entrevista às 4. Não, antigamente tinha que fazer 20 entrevistas, chegava todo mundo 8 horas da manhã. Então a pessoa chegava lá 1 hora mais cedo, saía de lá às vezes meio-dia e saía satisfeita, saía rindo, sorriso de orelha a orelha. A pessoa pegava 3, 4 ônibus, ia a pé. Hoje em dia, quanta facilidade não tem e o pessoal desperdiça essa Hoje tá mais oportunidade. fácil, né? Se Tá for muito pensar mais fácil. online, Muito. tá bem mais fácil. E mesmo online, às vezes a pessoa não entra. Não entra. E Entendeu? eu lembro, engraçado, né? A Laura, ela fazia os atendimentos online. Aí, se a pessoa atrasava, a Laura já falava: eu tenho outra entrevista agora. Eu falei: gente do Eu céu! falava, infelizmente, a gente vai ter que remarcar sua entrevista. A gente tem outro candidato agora, a gente não pode deixar ele esperando, porque senão vai encavalar meus Ela horários. ia falava. E você pega. São candidatos e candidatos, né? Aí a Sim. pessoa entra para fazer a entrevista, entra 10 minutos atrasado, ela tá sem camisa. Nossa, Ah, muita coisa já vi acontece. isso. Falar nisso, dicas. Muita Dicas acontece. para uma entrevista online. Dicas para Isso entrevista online. Uma roupa que a pessoa fique confortável, não sabe quanto tempo vai demorar a entrevista. Pode usar short, né? Pode usar shorts, se não for. Online pode, né? Online pode. Evitar chapéu, boné, claro. Uhum. É o beabá das entrevistas, né? Confortável, com cores às vezes neutras, não precisa ser nada chamativo. Tente um local iluminado, Internet, silencioso. né? Verificar se a internet Sim, tá sim, verificar, fazer esses funcionando. testes antes, se a internet está Uhum. funcionando e nós mandamos o link bem antes. Às vezes a pessoa vai baixar o aplicativo no celular na hora da entrevista. E aquilo ali já demora 10, 15 minutos e você vai Não, o Robson ficou atrasando os outros. curioso. Eu não tô acreditando. Por isso que eu fazia Thalita. tutoriais, entendeu? Fazia bacana, tutorial, é vou fazer assim, isso. 1, 2, 3. É Ó, mesmo, fazer ela o passo a entregava passo, antes, né? passo Fazer a o passo a passo. passo A Laura é pro pessoal. muito, extremamente Eu organizada. gosto de tutoriais. Ela gosta. Mas tem pessoas e pessoas. Igual, eu trabalhei muito tempo em RH rural, o agro, né? Então, o Uhum. pessoal, às vezes, ia participar da entrevista, o cara estava em cima de uma mula, no meio do mato, Já tava tocando acostumado, boi. né? Então, aquilo ali era pro pessoal que é mais antigo, para eles é até... Eles falam como quem diz, olha, eu tô na lida, tô no trabalho, entendeu? Agora, hoje em dia, às vezes a pessoa vai entrar para entrevista, ela tá de boné, sentada na calçada de casa. E o Robson é muito observador. Tem que ter esse Muito, cuidado, muito, né? Muito, E muito, a gente, muito. querendo ou não, são poucas coisas, são detalhes que a gente observa para poder montar o perfil da pessoa. Uhum. Então é se Entendeu? organizar Se antes. organizar antes. Agora começar a mandar um tutorialzinho para o pessoal igual a Laura. Uhum. Se organizar, procurar um local silencioso, a pessoa tá calma, um local iluminado, testar a internet. Uhum. E E de aparência, assim, o que você acha? Mais Aparência neutro? Online, né? online. Online. Isso depende do perfil, depende da vaga que a pessoa está sendo avaliada. A gente não pode generalizar e falar o seguinte: a pessoa tem que estar de camisa, cabelo penteadinho e tal. Não, sim, Às sim. vezes a pessoa é para numa vaga que a pessoa tem que ser um pouquinho mais, demonstrar um pouquinho mais, ser despojado. Isso vai depender da Sim. vaga, vai depender do perfil Não, da mas assim, vaga. o que não se deve fazer, por exemplo, eu acredito que, por exemplo, decote não é legal, É. cabelo bagunçado não é legal, talvez até muita maquiagem, por exemplo, não é legal. Eu tenho essa visão. Não é legal, mas às vezes você tem que entender a pessoa, é o jeito dela, é o jeito dela. Então a gente tem que pegar, ver se a Não, pessoa sim. não está fazendo isso. Às vezes é para entrevista ou se é aquele dia a dia dela, se ela é naturalmente daquela forma. Pra falar a verdade, assim, eu nunca gostei de dar dicas de como se apresentar. Eu gosto de ver a pessoa, assim, realmente, né, pra Como ela tá por analisar, dentro. né, pra analisar como que ela é, de fato, né? Porque fica uma coisa, assim, muito montada, né? Hoje em dia tem muitos cursos, tá? A gente fala, mas eu não sou o tipo de pessoa que acredita muito em ficar falando como a pessoa deve se apresentar. É claro que isso ajuda bastante para algumas pessoas, né, que não têm um conhecimento, que às vezes esteja atrapalhando, né? Uhum. Mas assim, eu acho que é bem legal a pessoa, às vezes, dependendo da vaga, né, igual o Robson falou, aparecer do jeito que ela tá pra gente poder ter uma análise melhor disso. Certo. E pro currículo? Dicas pro currículo. Diga pro seu currículo, seja objetivo no seu currículo, não precisa colocar muita coisa, não Mil coloque páginas, margem, né? florzinha, linha. Coloque um resumo do que você fez nas suas últimas experiências, não precisa colocar todas as experiências que você teve na vida.
Eu creio que as 3, 4 últimas seja bacana. E um resumo do que fez, o tempo que ficou naquela empresa, e uma visão, trazer às vezes uma visão do o que ela analisou naquele trabalho que ela fez. O que ela fez dentro da empresa, entendeu? Eu acho que isso, Contato, né? O que que contato de acontece? Tem pessoas. gente, porque assim, é uma porta, né? A sua porta principal lá, uma chave para você entrar na Uhum. empresa, é o seu currículo. É um cartão de visitas. Então a gente está analisando desde a entrada do seu currículo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fica disparando lá para vários currículos, né? Que a gente chama na psicologia de discrepância de currículos, que a pessoa vai e envia, a gente está vendo isso. A pessoa não tá realmente vendo a empresa Às que vezes nem ela sabe quer. o Às que vezes que nem tá, sabe. o A gente salário, liga, às as vezes, que informações. empresa que é? Então, assim, falta número de telefone, então a gente já dá para ver a concentração dessa pessoa, né? Muitas coisas dá para analisar através de um currículo. Então, assim, às vezes tem um currículo lá que a gente não sabe o telefone. Ou e-mail, arroba florzinha, uns e-mails muito assim antigos, a pessoa não se preocupa em mudar. Eu acho que tem muitas questões num currículo que são detalhes, né, igual você estava falando, que são importantes, né, nessa análise. Então as pessoas acham que começam durante uma triagem de telefone ou na própria entrevista. Não, o começo é lá no currículo mesmo. Eu Sim. lembro que a minha professora, ela falava assim, professora de organizacional, ela falava assim, gente, quando eu fazia as vagas, eu trabalhava num prédio e eu descia lá embaixo para fazer uma observação, né? Às vezes ela falava, eu lembro que ela falava assim, às vezes eu colocava em atraso uma entrevista e ia lá embaixo para ver, porque eu precisava que essa vaga exigido paciência, né? Era uma competência. Então, assim, ela via ali, ia lá investigar lá embaixo se tinham paciência, né? Se a pessoa tava lá, se ia lá perguntar que horas que é, ou às vezes tinha pessoas que iam embora. Então, assim, é toda uma análise por trás, não é só o currículo, Sim. né? Mas é muito importante No essa. online, uma coisa que eu pensei agora. No online é muito importante também ficar atento às fotos de perfil do WhatsApp, né? Porque a gente vai entrar em contato pelo Muito WhatsApp. a cara É uma aqui. dica. Que eu pensava muito isso na hora que ia mandar. Porque acaba que sua foto de WhatsApp. Hoje, como a gente usa o WhatsApp para conversar com amigos, com familiar, com empresa, com tudo, tem que tomar esse cuidado também, né? Total. Sim, coloca fotos lá, às vezes inapropriadas. Uhum. Muito. Descrição do nome da pessoa, geralmente não é o nome da pessoa, a descrição no WhatsApp, daí tá, foi procurar, esse aqui é o Deus é Amor. Tô conversando com Deus é Amor. Gente, assim, é muita foto que a gente pega até de biquíni, ó. É uma dica, por favor, Sim. né? Soltou um currículo, tá em busca, né? Coloca uma fotinha lá, né? Do Se rosto, não né? tem Não precisa ser foto, profissional. coloca uma flor. Mas não vai colocar uma foto lá de biquíni, né? E aparece muito. Tem gente que não acredita, mas aparece, Parece. né? Então é Não importante precisa estar ser nada muito atento. elaborado, né? Algo Não. simples, mas que você pense, não, o pessoal da empresa que eu me candidatei vai me procurar pelo WhatsApp. Exatamente. E é o que a gente mais utiliza, né? Sim, hoje em dia é uma ferramenta. Apesar, né, de eu ficar batendo muito na tecla, eu sou das antigas, telefone, 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 telefone. Eu falo pro Robson hoje, falei, Robson, isso aqui tem que parecer um telemarketing, Teve que ligar né? para os clientes, Nós para os temos que ligar, candidatos. os candidatos, nós temos que ligar, marcar todo mundo, porque às vezes o WhatsApp demora, né? Quando o Robson fala assim, muita coisa mudou, né? E entra isso. Hoje em dia tá todo mundo no online. Tem gente que não atende ligações porque acha que é cobrança, ou porque realmente não quer Telemarketing, atender, alguma né? coisa. Eu vou ser sincera, eu não gosto muito de atender Eu também telefone, não. né? Hoje em dia ninguém. Não, mas se Mas você se candidatou para uma vaga, você já fica esperando uma Fica na ligação. exatamente, expectativa. Fica na exatamente. expectativa. Você já Preparado. sabe que pode receber uma ligação. Mas a Thalita fala essa questão da ligação e é muito certeira. Porque às vezes você manda mensagem para a pessoa, você manda mensagem de manhã, você manda mensagem na hora do almoço, você manda uma mensagem à tarde. Aí você liga, o telefone toca uma vez, ela atende alô. E isso na hora você fica Exatamente. assim, gente, por que que ele não me respondeu? Ele tá com o telefone na mão. E a pessoa não responde. Ou às vezes a pessoa não atende. Então, mais uma dica, né? Se você tá É, no mercado, se você tá procurando emprego,
Se Fica atente a fica colocar o número ao certo, seu né? e-mail, ao seu telefone celular, que vai ligações, mensagens. Se atente a colocar o número correto. Que É, eu faço uma média mais ou menos que cada 50 candidatos que a gente entra em contato ali, quatro, o número tem correto. é Você não tem como verdade. entrar em contato Tem isso mesmo. com o A candidato. pessoa tem que se atentar aos mínimos detalhes, né? Desde uma Sim, foto de WhatsApp até seu currículo, É. sua responsabilidade com horário, com data marcada. Essa questão de e-mail é até importante, porque Sim. assim, hoje em dia não tem muita gente usando e-mail, WhatsApp. Pra gente, para dar um retorno, né, um feedback do candidato, se foi reprovado ou aprovado, a gente tem uma facilidade em enviar às por vezes por e-mail. e-mail. O que que Uhum. acontece? Vira e mexe. Eu fico muito no LinkedIn. Eu vejo lá a pessoa falando, mas o recrutador não deu o posicionamento. Eu fiz uma entrevista lá e não deu. Mas a pessoa não esquece que, ao contrário, acontece, né? E ninguém fala disso. Por exemplo, o candidato deixa a gente esperando numa entrevista, mas lá eu não vejo ninguém falando, né? Então tem muito isso. É uma via de mão dupla, né? O que acontece lá acontece de cá também. É claro que muita gente não tem retorno, mas eu acho muito assim complicado uma pessoa ir lá para as redes sociais e ficar lá denigrindo uma empresa, né? Porque aquele candidato está sendo visto. Se ele não deu certo para uma empresa, ele pode dar Sim, para outra, mas se ele começar a fazer isso nas redes sociais, o que que o recrutador vai pensar, né? geralmente ele vai lá, fala isso, mas não olhou na caixa de spam do e-mail dele. Que a resposta, às vezes, o retorno estava lá na caixa de spam do e-mail dele. Mas ele resolve É mais fácil para ele ir soltar para os as redes sociais e cachorros. soltar os cachorros. É, É, Isso já demonstra muito também. Eu lembro que uma vez a gente teve que bloquear a entrada de uma pessoa na Seletive, porque a pessoa tava muito furiosa, porque já provavelmente pensou assim, não, eu fui reprovado. E já fica estressado, assim, já estressa, já é grosso, já responde de uma forma inadequada. Isso também conta para o processo sim. seletivo, né? Então, nós estamos falando aqui, pode parecer muita coisa, tem que, tem que preparar o currículo, tem que preparar a internet, só, mas se a pessoa ela quer estar no mercado de trabalho, essas são coisas do dia a dia. E às vezes a pessoa não tem Wi-Fi, por exemplo, em casa, procura algum lugar que alguém possa te ajudar, né? Pegar a Sim, internet. sim, uma caneta, né, que seja, para anotar o endereço também quando liga, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente do RH, assim, a gente tem que otimizar o nosso tempo para o fechamento da vaga, até porque a gente tem prazo. Então, por exemplo, se a gente liga lá para o candidato, a gente quer que ele anote, né? Seja ágil, pega uma caneta, né, e anote o endereço. Ele pega e fala assim, pode me passar pelo WhatsApp? Às vezes, por telefone, dá para ver que o candidato não está se empenhando, né, para anotar o endereço Pelo lá tom de na voz hora. também, né? Exatamente, pelo tom de voz. proatividade dele. E a Laura às vezes fala, não, eu não posso, não tem como enviar. Vejo o Robson também falando. Então, assim, quando a gente fala, a pessoa já vira outra, já pega uma caneta, né? Já... Então, assim, todo momento a gente tem que otimizar esse tempo. E é difícil, porque quem tá querendo a vaga não tá fazendo, Sim. né? Então, assim, a gente tem que tá alertando isso também para os candidatos que não têm esse conhecimento da importância de não estar muito envolvido no processo de recrutamento e seleção. E Exato. você Falta não quer, é porque as envolvimento. pessoas às vezes, igual você sempre falou, muito pra mim, às vezes a pessoa tem medo de falar, eu não quero participar, eu não quero essa vaga. Mas é melhor você falar assim, eu não quero participar desse processo, eu não quero essa vaga, muito obrigada pela oportunidade, do que você faltar, do que você não, E deixar a pessoa avisar. esperando. Sim. Avisa, você fala, não E quero. tem aquela, e às vezes eu até falo, dependendo do tom de voz da pessoa, eu falo assim, você vai comparecer mesmo? Porque às Fala. vezes você está tirando a entrevista de alguém que realmente quer essa vaga, que realmente está precisando dessa vaga. E às vezes eu marco você aqui, você não vem, eu deixei de chamar uma pessoa que está realmente Aí a precisando. pessoa fala que não vai. Aí ela falou assim, não, então faz o seguinte, passa essa oportunidade para outra pessoa. Eu muito obrigado, eu fico muito feliz quando a pessoa é sincera comigo dessa Mas é forma. melhor falar a Eu verdade. fico muito feliz, sabe? O pessoal fala assim, eu não vou falar que eles vão me marcar. Não, gente, aquela sinceridade da pessoa, pra mim, ela Muito melhor. ficou muito melhor, A ficou pessoa, aí a um gente candidato melhor. provavelmente vai chamar pra próxima vaga que tiver, que Sim, seja, que a gente vai adequar pra ela, por exemplo. exatamente. Agora, Olha eu falando a gente, vai. seletivo não serve pra você. Não. Não. Então, seja sincero.
Você não vai querer participar. Ah, às vezes a pessoa pergunta qual que é o salário? O salário está lá descrito na vaga. Qual que é o horário de trabalho? Está lá descrito na É um vaga. Mas cuidado, a né? gente passa novamente, aí a pessoa não pode marcar, eu vou. Aí se você apertar um pouquinho, mas você realmente vai vir. Ah, não, então coloca outra pessoa, porque hoje eu ganho mais do que o salário que vocês estão oferecendo. Mas você está feliz na empresa onde você está hoje? É uma dica já, né? Pra É pessoa uma já dica. Se se certificar. atente, 90% das informações que a pessoa pede, a hora que nós entramos em contato, 90% das informações que ela solicita tem na descrição da vaga. Exatamente. E, querendo ou não, isso é uma das coisas que eu observo. Se a pessoa Demais. não conseguiu visualizar as informações que ela precisa lá na vaga, vai me perguntar novamente. Essa pessoa tem bastante Isso atenção? porque a gente repete no telefone. Sim, Tá não é lá Chega na necessário. na empresa, plataforma, chega tá? na empresa, Tá na plataforma, na ligação, na depois triagem, né? É ligação, na entrevista de novo. Então, ou seja, falou 3 vezes. E a pessoa ainda É. pergunta novamente. Exatamente. Inclusive, quando estava acontecendo isso, eu falo assim que é um aprendizado, né? Uhum. Porque quando acontece, às vezes, de um candidato ir na empresa e chegar lá e falar assim, não, eu não sei da vaga, o que que eu tenho que explicar para o cliente? Ele sabe, mas ele quer escutar aquilo de novo, Às vezes né? até pra tentar aumentar um pouco o salário. Ele tenta lá de alguma forma, só que assim, o que que acontece? Tem que tomar muito cuidado também, porque assim, dependendo, a gente não pode aprovar esse perfil, mas vira e mexe, algumas pessoas vão falar isso lá com o cliente na entrevista, né? Então, a gente tem que ter um certo respaldo em relação a isso, porque não fica bem pro candidato, né? Poxa, ele já viu na entrevista, né, qual que é a vaga, salário, para que ele vai tá indo lá perguntar de novo, né? Então, foi até um dos critérios que eu coloquei lá dentro da Seletive, né? Por exemplo, tem uma indústria lá que são 3 turnos, né? Uhum. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar um papel para o candidato assinar. Precisava de fazer isso? Não, né? Se fosse candidatos vamos dizer assim, eu não quero falar responsáveis, né? Mas vamos falar comprometidos, né? A gente faz o candidato assinar, porque se a empresa liga e fala assim, nossa, mas esse candidato aqui não sabe de nada, nem o turno que Porque ele tá vindo. teve muito esse problema, né? Do candidato falar diferente do que foi falado na entrevista e parecia que Muito. ficar parecendo que a empresa, que a Seletive, tava passando Exatamente. informação incorreta. Mas, Por A isso que gente você pode tinha fazer isso, né? a gente tinha, não, peraí, ele marcou aqui, olha aqui, ó. e às vezes o candidato chega na empresa e fala assim, não, não passaram essa informação. E às Exatamente. vezes ele acabou de sair da agência, ele Já te vai direto, encaminha né? Tem uns que é direto. Às vezes você direto. faz a primeira fase ali com o candidato, faz a primeira entrevista com ele, e você já encaminha ele direto para a indústria, no caso ali. Uhum. E você acabou de falar há 40 minutos atrás para ele, você pergunta para ele no final da entrevista, ficou alguma dúvida, ele chega ali depois de 40 minutos, olha pro RH da empresa e fala assim, não, eles não passaram essa informação. Exatamente. Então a gente fica com cara de tacho. É. Então, agora, nossa, um buraco aqui pra eu esconder, meu Deus. E pra explicar depois o que acontece, né? Falou, eu falei pra ele. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter tudo registrado, né? Falou no WhatsApp, manda e-mail. Escolheu o turno, vamos assinar aqui o turno que ele quer. Tudo pra diminuir esses problemas que a gente tem no dia a dia. Sim. E quanto à empresa? Uma empresa quer contratar os serviços da Seletive hoje. O que vocês estão oferecendo? Hoje a gente oferece. Acho que o Robson vai falar Fala você melhor, melhor pra né? mim. Eu quero ouvir você falando. Então, o nosso carro-chefe é o recrutamento e seleção, né? A gente trabalha com essa terceirização de processos seletivos, faz alguns mapeamentos de perfis, treinamento e desenvolvimento a gente faz com a parceria que a gente Uhum. tem. E o nosso maior cargo, assim, é mesmo de recrutamento e seleção, a terceirização desse serviço. O que faz, assim, uma total diferença, né, Dentro de uma empresa. dentro de uma empresa. Aplicações de testes também. Aplicação de testes psicológicos, exatamente. E aí a pessoa recebe o parecer depois do Isso. perfil, com toda a análise, né? Então, o nosso processo, é até bom a gente estar explicando, tá tendo essa oportunidade,
porque os candidatos às vezes não entendem, né? Não entendem. O que que acontece? Quando a gente tá fazendo uma entrevista, né? E a gente reprova esse candidato, o candidato acha que é a gente, né? Mas não, não sou eu que aprovo, não é você, não é o Robson, ó, não é você, não era você, né? A gente faz uma pré-aprovação. Então, o que define a aprovação é o cliente. É o cliente que vai escolher, né? A gente tem as opções para enviar. Então, assim, já teve muitas ameaças, né? Eu, por exemplo, eu já recebi ameaças no telefone, falando para eu não comparecer. Uma vez eu fiquei uma semana sem aparecer no Cine, porque falaram que ia me bater. Então, assim, não acreditam, né? Que a gente não tem nada, digamos, nada a ver, não porque a gente faz o processo e Esse de uma certa processo. forma a gente Sim. vai escolher. Mas tem muita gente que tem essa questão, que não acredita muito nisso e que vai contra a gente, mas não é a gente. Inclusive, tive uns 3 casos ultimamente, de você ligar para o candidato, olha, para participar do processo seletivo, a pessoa fala assim, ah não, é para fazer entrevista? Sim, sim, é para participar de uma entrevista, processo seletivo. Ah não, se for para começar a trabalhar, eu vou. Se for fazer entrevista, Ah, eu é nem quero. verdade, eu recebia muito Exatamente. isso também. E o que que acontece também? A gente não fala o nome da empresa e muitos candidatos não entendem. Falam, nossa, mas como é que eu vou numa entrevista sem que eu nem sei a empresa? Mas assim, é questões contratuais mesmo, tá longe de eu mudar essa questão. Por quê? Porque o que que Sim, sim. acontecia? Às vezes, a gente falava assim no telefone, ó, é pra tal empresa, o que que acontecia? A pessoa ia lá, falava para outra pessoa e de repente tinha um mundo de gente na empresa, né? O cliente me ligava e falava, Thalita, tem gente aqui, E não é né? isso A que eu gente quero. não é isso que eu quero, né? Por isso que a gente Porque está contratando tava a acontecendo a empresa. seletiva. É. Exatamente. Então, assim, tem muito falta de entendimento, e eu até entendo essa questão, né? Não dá Uhum, para entender como funciona o processo, e não tem como eu ficar explicando o processo na entrevista, uhum. né? Eu explico um pouco, mas não superficial. Mas por trás dos bastidores E, acontece muita e coisa. são outros motivos também de às vezes não abrir qual que é a empresa final, né? Às vezes é uma vaga sigilosa, uma substituição interna que a empresa está Com fazendo. certeza. E o que que eu gosto de falar para as pessoas? Você olhou a vaga? Tem a ver com você? Eu explico, antes de começar a entrevista, eu explico todo o processo, eu tento passar um pouco do fit cultural da empresa. Então, vai ser o nome. Vai ser o nome só da empresa. Porque não é interessante nem para a pessoa, nem para a empresa que não se encaixem, né? Exatamente, Às que vezes não até dê tem match. competência competências, tem competência para trabalhar com aquele cargo, mas que para aquela empresa não vai dar, porque não vai dar Não, match, não dá né? match, exatamente. E muita gente já que é um pouco mais madura profissionalmente, ela entende, Exatamente, entendeu? Eles entende. perguntam uma vez ou às vezes nem perguntam. Então, calma, você vai saber qual empresa que é. A gente não vai colocar você para trabalhar de olhos Você não quer vendados. trabalhar, você não quer. Não, eu lembro uma vez que o Antônio contou uma história para mim de uma pessoa que a pessoa ficou o processo inteiro fazendo, sem saber. E todo mundo fica angustiado, né? Quer saber que empresa que é, fica ansioso pra saber. E que no final era uma empresa gigante, que a pessoa tava adquirindo uma vaga excelente, que a pessoa na hora que descobriu nem acreditou. Do Tem tanto que, muito isso tipo, também. porque não respeitou todo o processo, fez todo o processo, acabou que ele foi aprovado, uma empresa gigante. Na empresa que eu trabalhava antes da seletiva, o meu processo seletivo tava, foi um hunt que me abordou. Eu fiz o processo, eu fui descobrir uma semana depois do processo seletivo com a empresa que era. E pelo que a pessoa me passou das atividades da empresa, eu gostei das atividades, tem a ver comigo? Beleza, maravilha. Ah, me passou um pouco da cultura da empresa? Beleza. O nome da empresa não importa. Às vezes você não está ali só pelo nome da empresa, O às Robson vezes você não fala está ali muito só isso. pelo dinheiro. Eu falei isso para a Thalita quando a gente teve o nosso primeiro É, bate-papo. Às vezes você escolhe a empresa não é só pelo salário. Você escolhe a empresa pelo ambiente da empresa. Também. Porque não adianta você Entendeu? trabalhar num lugar que você vai estar infeliz também. Exatamente. Você pode estar ganhando todo o dinheiro do mundo. Quando a gente tem um pouquinho mais de maturidade profissional, a gente começa a começa a entender entender, isso. né? Porque nem tudo é sobre dinheiro. Nem tudo é sobre o seu salário, quando você vai ganhar mais. Tá, você vai ganhar mais, mas você vai estar feliz todo dia? Você vai chegar ali, bater seu ponto para entrar, seu ponto para sair. Você vai chegar com um sorriso, vai sair com um sorriso?
Eu Faz acho toda a diferença. que o pessoal tinha que começar a olhar mais por esse lado, não só para o salário, não só para o salário, mas como você vai estar sentindo. E outra coisa, eu vou estar fazendo alguma diferença? Eu gosto de brincar, né? Sim. Eu não vou salvar o mundo, mas minha parte eu tô fazendo, É, entendeu? verdade. E isso depois de um certo tempo, começa a ficar muito enraizado dentro da gente. Uhum. Da cultura da empresa, do que eu estou fazendo ali dentro, se eu estou feliz fazendo aquilo, entendeu? Se eu estou trabalhando com pessoas legais, Uhum. tá Por isso certo, que. cada um tem que fazer o seu trabalho, mas o ambiente conta muito. Para mim, hoje em dia, o ambiente de trabalho é 90% salário dessa. E isso, para mim, me traz felicidade. Eu acordar feliz, chegar na empresa, às vezes você pega e fala assim, pô, acabou o dia já. Não, o Robson, se deixar, Eu ele durmo. fica até às 10 Ué, no da primeiro dia ele noite. queria levar as coisas pra trabalhar em casa. Não, eu Exatamente. tenho dificuldade de deixar de. Eu não, Eu não, sou não, bem não, 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 não. workaholic. Mas é porque, igual eu falei, eu me apaixono na empresa, pela empresa. Então aquilo ali, com o tempo, deixa de ser um trabalho para mim. Aquilo ali para mim passa a ser não um lazer, mas passa a ser uma coisa gostosa de se fazer. É uma coisa que eu faço com gosto. Eu não estou trabalhando ali, sabe? Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. E aquilo me brilha os olhos. É igual É, você falou que eu queria levar o computador, porque eu gosto, às vezes eu tô em casa assim, eu falei com a Thalita, às vezes ela falou assim, não é para levar, porque às vezes eu tô em casa ali e eu acho mais gostoso às vezes, olha, eu tive uma ideia aqui, deixa eu anotar isso, ou não, deixa eu seguir um pouquinho o processo aqui, porque para mim é melhor seguir um processo do que assistir uma série. Para mim me enterte mais, me deixa mais feliz, me faz descansar, fazer uma avaliação de perfil do que assistir uma série. Isso é, é workaholic, o nome disso. até chegar nesse nível aí, tem que se autoconhecer bastante. Sim, sim, sim. Não, e é importante também para as pessoas, né, que estão assistindo, pensar nisso. Por isso que é interessante tudo que a gente falou, de ficar atento a tudo, de ficar atento Currículo, na né? descrição da vaga, do que vai fazer. Para exatamente isso, para você depois não se arrepender, que isso acontecia bastante, né? Chegar no Muito. final, a pessoa assinou a carteira e desiste. Exatamente, Vê que não é aquilo acontecia. que queria, porque às vezes nem, não ficou atento a todos os detalhes, né? Eu sempre, assim, em entrevista eu falo, você tem certeza se realmente que é isso que você quer, né? Estuda um pouco da empresa. Às vezes eu estou aprovando a pessoa para dar o retorno só no outro dia para o cliente, para dar um tempo para ela pensar se realmente ela quer a empresa, porque como a gente não avisa, né? Uhum. Então, assim, eu acho importante ter essa clareza também com o candidato, porque eu também não fico imaginando, eu vou lá para uma entrevista e não sei a empresa, não é legal também, né? Sim. Mas a gente tenta dar esse tempo, né, para a pessoa se instruir lá direitinho. E uma coisa bacana é quando você conhece, igual eu conheci a Laura no meu primeiro dia lá. Aí você vê o brilho dos olhos da pessoa, falando assim, nossa, a pessoa tá feliz aqui. Aí você dá aquela respirada fundo e fala assim, nossa, acertei. Acertei de ter vindo pra cá. Nossa, é Ah, muito que bom, gostoso fico isso. feliz, né? Que bastante, né? É, a Porque você Laura chega no foi primeiro dia, feliz lá. você já vê, né, mais ou menos como que é o Sim. ambiente. Não, eu fui muito feliz. Não Eu Mas tenho nem o aí que também. fica falar. um alerta, aí fica um alerta. Às vezes a pessoa entra na empresa, no primeiro dia ela vai encontrar uma pessoa infeliz, não generalize, não leve aquilo pro coração, porque Exatamente. querendo ou É não, o jeito dela. é Então, o jeito dela, às às vezes Ou não vezes às é feliz vezes pra ela, não. às não vezes ela não é. tá feliz com aquilo, mas você vai Aí você ficar. olha, a pessoa não É, tá feliz na empresa e trabalharia 10 anos. Você quer sair? Não. Mas você tá feliz? Não. Mas você quer sair? Não. o que eu chamo, é importante a gente falar também dessa questão da demissão silenciosa, né? Que existe muito nas empresas. A pessoa não tá lá, não tá feliz, né? Mas ela não pede demissão. Sim. E a gente, com o nosso conhecimento, a gente começa a fazer essa observação, né? E Sim. ver como é que é o comportamento. Então, se ela recebe um feedback, ela tá lá aceitando tudo, ou se ela não se abre muito em reunião, não traz ideias inovadoras. Então, isso é uma demissão silenciosa que a gente tem que estar olhando para isso com um olhar mais apurado. É o que está acontecendo muito nas empresas hoje, né? Uhum. Porque ninguém quer pedir isso. Aliás, é mais coragem também, né? Às vezes a pessoa É não tem nem coragem também, às vezes coragem. até é coragem e também por causa das questões de
dos benefícios que realmente, vai receber também. por ser demitido, Exatamente. perde por você pedir. Tem muito Mas- isso também que eu vejo. E a gente que é do RH, a gente olha muito isso. Essa questão, não vou pedir conta porque eu vou perder meus 40% do FGTS, eu vou perder meu seguro-desemprego. Tá, mas Exatamente. vale a pena você estar infeliz lá dentro? Assim. E assim, essa questão de demissão é muito importante, porque assim, tem que demitir logo, né? A gente olha muito para, eu falo assim, enquanto empresa, né? Não dentro da Seletive, já que a gente está falando muito de RH, Uhum. eu acho que essa questão de demissão é muito importante, né? Então você tem que observar e quando a pessoa você vê que a pessoa realmente não tá dando certo, você desliga quanto mais rápido for, porque essa pessoa vai contaminar as outras, né? Então, assim, a gente sempre fala, qual que é a primeira questão que você vê no currículo? Qual que é o mais importante, né? Muita gente fala, vou nas experiências, né? É claro que a gente vai nas experiências. Mas teve acho que foi um estudo que fez em Ohio. Isso eu acho que eu verifiquei na minha pós, não lembro. Teve um estudo lá em Ohio que foi feito em base nessas experiências. Então lá eles falaram que nem sempre é bom colocar uma pessoa com muita experiência em outro. Nem sempre vai ser assertivo, né? Por quê? Porque ela não consegue se ajustar na cultura da empresa, porque ela tá com um pouco de vício, né? Ela quer fazer todo aquele serviço que ela fez na empresa na sua. Então, quando você começa a verificar isso, que não está acontecendo, você tá lá falando para a pessoa, olha, a nossa cultura é essa, é isso, é dessa forma que tem que ser feito, e ela não tá fazendo, tem que desligar rápido, né? E serve para outras questões também. O desligamento na empresa hoje é muito assim, primordial para você ter sucesso. Você já tem que verificar Ou então verificar, às vezes, algo que precisa ser mudado dentro do RH da empresa também, né? Tem muito isso, da cultura, a empresa saber, às vezes a pessoa nem sabe qual que é o perfil dela para poder selecionar outras pessoas. Então ela já desde o começo já seleciona errado. Que é o que exatamente. vocês fazem. Vocês pegam a empresa e tentam fazer o match perfeito. Às vezes a pessoa nem sabe fazer um recrutamento. Então contrata já desde o começo uma pessoa que já não encaixa. Já não vai estar feliz desde o começo, porque não encaixa com aquela empresa, né? Não mede. Não dá um match, Não. é E cultural. complementando o que a Thalita falou, aconteceu, você foi desligado da empresa, não é maldade. Nenhuma empresa contrata pensando em demitir. Com certeza. É algo que aconteceu no meio do caminho, é um relacionamento, né? A empresa e o colaborador é um relacionamento. E às vezes o relacionamento vai se desgastando com o tempo e o término é a saída. Exatamente. Às vezes não é nem por competência também. Não é por competência, às vezes a pessoa Ela não se encaixou naquela empresa, mas empresa. para outra Ela vai conseguir E tá outra tudo empresa certo. e aquela empresa vai dar um match perfeito. E tá tudo certo. Entendeu? E às vezes deu muito certo durante muito tempo. E depois de um certo tempo passa a não dar mais certo. E o desafio é esse. O desafio é esse. É um Perfeito. conquistando o outro constantemente. Exatamente. Tenho umas perguntas para vocês. Primeira, João, qual a primeira coisa que você olha em um currículo? A primeira coisa que eu olho num currículo, eu acho que é a clareza. A primeira coisa que eu bato o olho no currículo é a clareza. Organização. Organização, Né? porque às vezes o nome da pessoa está embaixo, o telefone está em cima, as experiências estão de cabeça para baixo. Não, você tentou até em tirar informações que era do modelo. Sim, acontece muito isso também. É. Seu nome, teve vários currículos, tá? Assim, seu nome. Que era onde para pôr o nome da pessoa. Dá uma segurada aqui, porque são coisas que me pegam. Mas é bom tá falando. Sim. É dica. São dicas, gente. Leia, releia, leia novamente. Confere número de telefone. Confere, passa para alguém ler. Também, datas. Passa para alguém ler. Não minta, porque a gente vai conferir tudo na carteira. Sim, mas cedo ou mais tarde, se for mentira, a gente vai... E pega até na entrevista, quando a pessoa não é sincera, até a fala da pessoa. Sim, Muito. Então, fez o seu currículo, leia, releia, passe para outra pessoa. O que você achou?
Erros de português. Tome muito cuidado com erros de português nos Sim. currículos. E é isso. Fluidez. Outra, Clara, como é o dia a dia organizacional? Corrido. Corrido, com muitos desafios. Muita coisa engraçada acontece, né, entre candidatos, entre a gente mesmo no dia a dia. Mas eu costumo falar que além de ser corrido é desafiador, né? Eu sempre falo também, a gente está lidando com pessoas, né? Nem os testes falam que a assertividade é 100%, né? Quem dirá nós para verificar assim os candidatos. Então assim, a gente tem um grande desafio com pessoas. Com certeza. Mas lá na Seletive, você sempre tentou fazer com que o clima ficasse leve. Que por mais que seja corrido, por mais que a gente lida com muitas questões, às vezes desafiadoras, né? Mas lá sempre o clima foi muito leve. Às vezes a gente tava lá fazendo alguma coisa super séria, e aí depois do nada tava eu e a Thalita rindo, morrendo de rir, falando uma coisa nada a ver com o Mas é o assunto. tempinho que às vezes tira um pouquinho do É, tempo ali. dá uma Por mais que seja quebrada. corrida, a gente precisa dar uma quebradinha ali para Sim, poder renovar aquela energia e continuar. É com verdade. certeza. O Fábio perguntou, Thalita, como foi pra você construir uma empresa? Ai, foi maravilhoso, porque quando a gente realiza um sonho, né, e descobre, né, que foi difícil para descobrir esse sonho, né? Então descobrir e alcançar isso é muito bom, muito gratificante. E eu sempre falo também, o maior desafio não é ter, é o manter, né? Porque manter é muito mais complexo porque você vai lá e faz, né? Você abre um negócio, você faz tal, e de repente você tem que estar mantendo a qualidade, você tem que estar mantendo o seu serviço, Modernizar. modernizar, né? Tem que Adaptar estar. os Exatamente. Porque o que que eu falo? Questão de clientes, apesar da Seletive ter uma agência, né, por trás, a gente faz todo um planejamento lá do boca a boca, né? Então eu sempre falo, ó, vamos atender o cliente da melhor maneira possível, né? Ter assertividade, não pegar clientes que. Não é que não pegar clientes, né? Mas diferenciar as vagas que a gente vai pegar, porque é arriscado. Foi muito no boca a boca o decorrer da seletiva. Então, um cliente ia falando para o outro, que ia falando para o outro, que ia falando para o outro, e de repente a gente já estava lá com a demanda de clientes enorme, né? Uhum. Então, de repente, se eu pego um cliente que eu tô com dificuldade de fechar a vaga dele, ele vai falar isso para outro cliente, né? Mas peraí, é a vaga dele que eu não consigo fechar, às vezes por causa do foco dele que quer aquela vaga lá que não vai achar, né? Então, isso, se ele falar para outro cliente, automaticamente vai prejudicar. Então, é muito no boca a boca que a gente faz o nosso processo seletivo lá. E ele nem sempre vai falar os defeitos dele, né? Defeito da vaga dele, igual você falou. Às vezes Não ele quer um vendedor de fala cachorro-quente com pós-graduação e ele chega no boca a boca e fala assim, Inglês, espanhol. inglês, francês, espanhol. alemão, E ele vai chegar na outra empresa e falar assim, você acredita que eles não conseguiu fechar minha vaga de vendedor de tá lá três cachorro-quente? meses. Ele fala só isso, não conseguiu fechar minha vaga de vendedor de É, cachorro-quente. Só que ele não fala que tem que ter pós, tem que ter alemão, tem que ter francês, tem que saber 10 anos dar em cada 10 empresa. anos das 5 últimas empresas que ele trabalhou e ter menos é. de 20 anos. Isso, tipo isso. Carla, quais dicas vocês podem dar para quem está querendo iniciar uma carreira? O que colocar no currículo? Coloca no currículo, coloca atividades que você tenha feito, às vezes alguma atividade extracurricular que você tenha feito no colégio. Ah, eu fiz teatro, eu fiz dança, alguma coisa que você gosta de fazer. Porque às vezes vai estar ligado aquilo que você gosta de fazer com alguma vaga, Sabe o entendeu? que que eu acho importante também? Estágio, né? Buscar fazer estágio, Sim. né, na área também, porque eu vejo muito assim, antigamente, muito lá atrás, quando estava surgindo a Seletive, né, que não tinha todo o aporte financeiro, então a gente contratava estagiários não remunerados. Hoje em dia é muito difícil, então a gente vê que as pessoas, os estagiários estão indo mais por ou cumprir horas lá, que tem que cumprir, né, as cargas obrigatórias, ou por conta da bolsa, né? Uhum. Então, assim, eu fiz estágio não remunerado, né?
Então, eu acredito que faz total diferença, né? Um exemplo é você, né, Laura? Que a Laura foi muito, não sabia de nada, estava muito insegura e saiu da empresa com outro olhar, com uma segurança. Até maturidade, né? Exatamente. Então, eu acho muito importante. Acho que o estágio Ajuda, ajuda né? bastante. Também acho. Camila, ao longo do tempo, ao longo do tempo, o que você tem reparado de mudança em relação aos candidatos? Como era o perfil antes e como é hoje? É aquela, voltando ao que eu falei agora há pouco, né? O perfil do candidato, ele era um candidato mais disposto, Uhum. era um candidato mais disposto, e você, no telefone, você sentia o sorriso na voz da pessoa a hora que você falava, marcando a entrevista. Hoje em dia, a pessoa, você marca uma entrevista e tá, beleza. Ah, você consegue anotar o endereço? Não, me manda pelo WhatsApp. Uhum. Então a pessoa hoje ela não está tão interessada. Isso mudou bastante. O compromisso que a pessoa tem com a entrevista, com o selecionador, com a empresa, ela perdeu bastante disso. Uhum. Entendeu? Às vezes eu brinco que eu sou da velha escola, né? Eu sou old school. Eu gosto de currículo, eu gosto de entrevista presencial. E às vezes a pessoa, você olha lá no currículo da pessoa lá, a pessoa mora 5 quarteirões da empresa, você chama ela para entrevista, ela pode ser online. Então, o que mudou muito, o que eu vi, Comprometimento, o né? comprometimento do candidato. Eu reparava muito isso também. Roberta, como me comportaria em uma entrevista? Seja você mesmo. Não tente ser quem você não é na entrevista, porque Uma hora isso vai ser Decorar as descoberto. coisas da internet. decorar as coisas da internet, e às vezes ser uma pessoa que você não é, porque como a gente trabalha com pessoas há muito tempo, nós conseguimos ver quando você não está sendo você mesma. E às vezes, pode ser que às vezes nós não identificamos ali no momento, mas com o tempo, no dia a dia ali, na empresa, uma hora ou outra a pessoa vai mostrar que ela é. Exatamente. Lucas, qual roupa vestir para uma entrevista? É o que você falou, né? Decote, né? Não é legal. Para presencial, eu acho que, pelo menos a minha visão. É claro que a pessoa não vai mudar a personalidade dela e tudo mais. Mas, por exemplo, não é legal ir de chinelo, bermuda, como se você estivesse indo, às vezes, para um clube, né? De praia, boné e tal. Tentar ir um pouco mais. Pode ser simples, né? Uma calça jeans e uma blusa branca. É o Exatamente. básico que todo mundo Tênis. tem, né? Exatamente. É o que todo Tá, mundo tá tem no ótimo. armário lá. Evita colocar um chapéu, de colocar um boné. Tenta evitar. Perfume. É uma dica boa, muito, né? muito forte, né? A gente tem que estar muito atento a isso, porque assim, tem gente que dá dor de cabeça, né? Tem gente que o cheiro tá muito forte, às vezes tem um ataque de alergia, então tudo pode acontecer. Então é muito E- importante essa questão Ser do mais neutro perfume. também, né? Com essa Não questão. precisa passar perfume para uma entrevista. Eu acho que a pessoa tomar banho, escovar os dentes, uma camiseta branca, uma calça Verdade. jeans. É importante mesmo, porque arrumar o cabelo, pentear. Arrumar o cabelo, pentear, porque É o básico. é o básico, é o beabá. Não ir parecendo, não ir com às vezes, maquiagem borrada do dia anterior. Se tiver com a dormir unha antes. craquelada, vai lá, passa É verdade. acetona. Passa acetona. Isso mostra muito de você, né? São detalhes São detalhes que que- mostram você. Não precisa de nada demais, né? E a Exatamente. gente toma muito cuidado com a higiene antes de entrevista. Higiene Às vezes a também. gente sabe, a gente entende, às vezes a pessoa está trabalhando, está fazendo um bico e vai direto. E geralmente quem são essas pessoas que elas chegam e falam assim, olha, eu estou fazendo um bico, tal, às vezes eu vou direto, suado, tem problema? Às vezes não vai ter problema. Às vezes a pessoa está ali, Se reporta, fala, se né? importa. Eu acho que são coisas muito básicas que Faz são sentido. necessárias. Combinado. Ótimo, foi super legal o papo. E eu tenho uma lembrancinha pra vocês. Opa, Dona Thalita, agradecer vocês por estar aqui. Thalita, principalmente, que nunca apareceu É verdade. Na- Obrigada. nas redes aí. Ela custava convencer a fazer vídeo, não aparecia e tá aqui com a gente. É uma honra ter você aqui no canal, você também, Robson, obrigado. para falar um pouquinho sobre a psicologia organizacional. Foi muito bom estar aqui. A gente estava animados, né, Robson? Sim, 10 dias praticamente, né? A gente tá aí, Verdade. conversando sobre isso, empolgado sobre isso, a gente conversa muito
E a gente tava falando todo dia de falar. Todo É. dia. A gente Ai, tá que muito bom. feliz de estar aqui mesmo. Eu acho que tá precisando mais trazer o assunto de RH, né, para as pessoas aí, pra gente estudar um pouquinho sobre as mudanças e ajudar também os candidatos, né, enquanto a posicionarem nas Desmistificar entrevistas. algumas Até pra coisas. quem está cursando Exatamente. psicologia, né? Pra Exatamente. saber um pouco da área também. Onde encontrar vocês? A gente fica no Neo Office, no prédio da Neo Office, no bairro Brasil, na rua Rio de Janeiro, 353. Hoje a gente tá com 4 salinhas lá. E Sala 703 sala é onde nos encontra. 703, 701, 707 e 709. É lá que a gente tá lá todos os dias. E o Instagram? Instagram é Seletive com 2 E. Seletive Seletive @Seletive. Combinado. Para acompanhar as vagas também, tem o nosso site www.seletive.com.br. .seletivo.com.br. É, E pra mandar currículo no meu? vagas, o e-mail, vagas@seletive.com.br e o telefone é 3227-4623. Ótimo. Obrigada, Obrigada. viu? Adorei. Eu Muito também. bom estar aqui.